A mídia brasileira está escondendo os escândalos do Milei. Vamos falar daquela história das criptomoedas, porque a gente não esconde. Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão no Meteoro. Pedro, então quer dizer que a nossa mídia passa pano para ultraliberal, é isso? O Que duro. surpresa! Que surpresa! Impressionante. É que nesse corte é uma pegadinha ainda. Eu falei mídia convencional, não é só a brasileira. A Bíblia dos liberais, a Economist, chegou a publicar o Javier Milei na passagem de 2024 para 2025. E isso também a gente vai abordar aqui. Mas o jornalista Moisés Mendes escreveu aqui um texto que eu achei bem correto. Jornais brasileiros não chamam o golpe da criptomoeda do Milei pelo nome. Diz aqui o Moisés Mendes, jornalista do Rio Grande do Sul, nesse texto que foi replicado lá no DCM e no Brasil 247. Deixa eu trazer aqui os textos. Parte da grande imprensa brasileira, para não dizer a maioria, chama de polêmica a picaretagem de Javier Milei com a criptomoeda que implodiu em poucas horas na sexta-feira. Polêmica, como aprendi na Universidade Livre da Gazeta do Alegrete, significa tudo e não significa nada. Eu tive um editor, Sofia, na Exame, que ele virava para mim e falava: Pedro, você está proibido de falar as seguintes expressões para títulos em matérias nossas. Não fale em polêmica e não fale revelação. Quem revela é Deus e polêmica e nada é a mesma coisa. Fala controvérsia, fala o crime que está sendo acusado, não fala polêmica. Polêmica é qualquer coisa. É a palavra mais pobre e mais escapista do jornalismo. A palavra polêmica, na maioria das vezes, só protege quem não quer chamar as coisas pelo nome. Milei já era um fascista e agora é um gangster da extrema-direita. O que ele fez foi participar de um golpe financeiro de milhões de dólares. Esses são os nomes das coisas na Argentina, não tem nada de polêmica. E a grande imprensa brasileira, por exemplo, não é polêmica, é aliada do fascismo, golpista e covarde. Olha lá o Estadão, claro. Entenda o escândalo da criptomoeda que coloca pressão sobre Milei na Argentina. Após polêmica, empresário diz que pessoas cobravam para facilitar reunião com Milei. É uma cobertura fofa, né? O Estadão é muito fofo com o Milei. Uma coisa maravilhosa. A gente segue aqui na leitura. Tudo combinado. O jornal La Nación traz uma reportagem com tudo o que aconteceu às 19h01 de sexta, quando Milei anunciou a criação da moeda Libra, no X, até 38 minutos do sábado, quando o gangster deletou a mensagem. O jornalista Diego Martinez conta em detalhes tudo o que aconteceu desde o momento em que a criptomoeda foi criada, apenas 3 minutos após a postagem de Milei, ou seja, estava tudo combinado. Milei foi protagonista do crime, sucesso da criptomoeda dependia da propaganda do fascistão, conforme o acerto com a quadrilha. Entrem no site do La Nación, que às vezes permite vários acessos para não assinantes. Explica o Moisés citando a imprensa argentina. E aí, Sofia? Mas você só citou o Estadão. Vamos então para a colunista Silvia Colombo, que é uma boa repórter, uma pessoa que traz informações, mas ela comete esse texto e eu não consigo entender como alguém em novembro de 2024 escreve isso aqui, ó. Milei chega ao seu melhor momento após assumir a presidência. Líder da Argentina celebra avanços na macroeconomia, apesar da inflação ainda alta e desvalorização contínua do peso. Quer dizer, é o melhor momento dele e a inflação continua galopante. E ela é uma colunista que cobre internacional e economia. Se fosse aqui no Brasil, ela não falaria o melhor momento do Lula. Certo? O inimigo dos liberais não é a inflação, não é o preço? Não, e a gente tem que pensar também a questão do... isso acaba entrando naquela discussão, os marcadores econômicos e tal, mas escuta, e a vida real da pessoa? Como é que tá a questão da pobreza? Como é que tá a questão da fome? Mas os marcadores econômicos... Foda-se os marcadores macroeconômicos. Gente, isso é a mesma coisa, vou fazer uma comparação aqui. É a mesma coisa que a gente pegasse lá um paciente no hospital, fizesse um teste de sangue
olhasse os resultados dos exames e dizer, está tudo bem, os exames eles estão ótimos. E o cara tá literalmente morto na cama, na maca. Entendeu? Os sinais são Gente, estáveis e o cara em estado vegetativo na cama. Exato, exato. Gente, os marcadores macroeconômicos, eles são importantes, sim, como uma forma de você tentar entender a realidade. Mas a realidade é maior do que os marcadores macroeconômicos. E se a realidade diz uma coisa e o marcador diz outra, você fica com a realidade. Se a realidade está dizendo que as pessoas estão passando fome, estão sem onde morar, estão empobrecendo na Argentina, e é isso aqui importante. E se os seus marcadores que você está usando não estão demonstrando isso, é porque você escolheu os marcadores errados. Precisa rever isso aí. Entendeu? Precisa rever isso aí. Não, é ridículo, assim, essa cobertura. Eu vi um documentário da DW sobre o Milei, e, assim, a única pessoa que estava feliz na Argentina, Sofia, era o grande empresário, que agora estava conseguindo exportar os bens dele da Argentina para fora. Agora, o cara que tá lá continua na mesma situação, não melhorou nada, gente. Não melhorou nada. E aí essa Silvia Colombo escreve aqui, ó, difícil de escrever o que acontece na Argentina sem apelar a uma imagem. Há 1 ano, os argentinos se atiraram numa piscina sem saber se havia água, queriam aliviar-se do calor e não confiavam em mais nenhum outro lenitivo. Saltar para muitos foi a única saída, mesmo com os inúmeros avisos que poderia ser perigoso e dolorido. Alguns desses alertas foram dados pelo próprio presidente Javier Milei, que completará 1 ano no cargo no dia 10 de dezembro, né? Foi no ano passado isso. Na cerimônia de posse, em dezembro de 23, Milei gritava: "No hay plata", não há dinheiro. Alertava que o ajuste seria profundo e doloroso, mas dizia que se o plano funcionasse, a Argentina chegaria em 15 anos a ser um país como a Itália, há 20 anos como a Argentina e há 30 anos como os Estados Unidos. Por enquanto, Milei tem alguns avanços na macroeconomia para celebrar, incluindo a redução da taxa da inflação mensal, que continua alta, mas pelo menos se concentra em apenas um dígito, e a queda do risco país. O presidente faz festa em alto e bom som. Ele afirma ter se posicionado como um dos principais líderes do mundo em matéria de liberdade e diz querer se alinhar ao presidente eleito Donald Trump e a outros defensores dos mesmos ideais. Segundo Santiago Abascal, presidente do Vox, partido de extrema-direita da Espanha, do mandatário Nayib Bukele de El Salvador, que colocou 3% da população em prisões de segurança máxima, e o brasileiro Jair Bolsonaro. Alguns deles serão recebidos por Milei em Buenos Aires nos próximos dias. Pesquisas do Instituto de Poliarquia indicam que seu índice de aprovação é de 56%, o número é maior do que o registrado a essa altura de suas gestões por Cristina Kirchner, que teve 35% no primeiro ano do seu mandato e de 45% no segundo mandato, ou Maurício Macri, que teve 54%. Aí a Silvia Colombo faz esse carnaval aqui, celebrando os bons resultados do Milei, apesar da inflação. E aí, Sofia, eu convido as pessoas a verem os artigos que ela publica. Ó, crítica ao Petro. Um texto mais ou menos sobre a Sheinbaum. Crítica ao Maduro. Crítica ao Maduro novamente. E não, ela não tem opinião, tá, Sofia? Ela não tem opinião voltada para a direita sobre os governos da América Latina. Não tem um elogio ao Petro. E também tem a questão de que a Silvia Colombo é a pessoa que diz que o que aconteceu na Bolívia não foi golpe, né? Contra um presidente indígena. Importante lembrar disso. Foi um atentado contra a soberania. Por que eu tô dizendo essas coisas, gente? Porque a gente às vezes olha a extrema-direita como só a Revista Oeste, como só a Jovem Pan. Isso aqui tá dentro da Folha de São Paulo. E a Silvia Colombo, ela é uma jornalista experiente, ela só tá jogando com fatos. Só que você organiza os fatos de um jeito e que você faz a defesa do neoliberalismo. Vocês entendem? Existe opinião nisso também. Claro, claro. E só para deixar claro aqui, a Silvia Colombo, eu considero ela, sim, uma boa repórter. Sim. Ela é uma boa repórter, ela é uma boa jornalista, o trabalho dela é, sim, muito bom. É só que é aquela coisa, não existe imparcialidade.
Não existe E nesse imparcialidade. caso, Nós temos lado, ela tem também. É isso. Eles estão normalizando o Milei. Eles estão normalizando. Ah, mas tem mais índices de aprovação. A população argentina está sendo enganada, gente. Exatamente como foi a questão da cripto. Sim, sim. Questão da cripto, que, aliás, teve a participação do Milei aí, mas a gente tem que lembrar que ele não é o único líder mundial que fez isso, né? Alô, Trump. O criador dessa cripto fez a meme coin da Melania Trump. Da Melania. E o perfil do Bolsonaro compartilhou esse tipo de coisa também. Diz o Carluxo que foi uma invasão hacker. Uhum. E muito engraçado que eu ainda não vi avançar a investigação sobre essa invasão hacker. Mas enfim, cada um tira suas conclusões. Exatamente. E aí, só para encerrar o corte, ó, só para vocês verem, a Economist publicou um artigo do Milei. Mas eu nem vou pegar o artigo do Milei que foi publicado pela Economist. Eu vou pegar o que a Economist publicou sobre o Milei. E aí eu vou colocar a tradução do Google aqui só para a gente poder ler em português. Javier Milei, o revolucionário do livre mercado. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Economist não é a revista Veja. A Economist é uma referência de revista semanal, tá? Ela é lida pelos caras da grana do Reino Unido e dos Estados Unidos. Esse maluco, desculpa, eu tenho que falar isso. Ele é mal intencionado e é muito inteligente, mas fora isso, ele tem um comportamento de maluco. Esse maluco está sendo normalizado pelos setores financeiros, pelos setores da grana. Então, quando a gente fala do risco do Lula perder aqui em 2026 para uma extrema-direita que às vezes tem mais ligação com o mercado financeiro, isso aqui é real, tá? Troca o nome do Javier Milei por Pablo Marçal e você tem um novo líder de extrema-direita. Uhum. Tá bom? Para vocês? Eu queria trazer só isso. E daí fica sempre aquela história, né? Falam tanto sobre como não, precisamos de alguém técnico, né? Uhum. Técnico. Gente, o cara fala que segue conselhos do espírito do cachorro morto dele. Essa é a pessoa técnica que está sendo alardeada aí pela mídia mundial, sabe? Normalizada pela mídia mundial, porque a gente tá falando do Brasil e tá falando dos Estados Unidos, sendo que o cara é argentino. Sim, sim. O caso da Economist não é nem só Estados Unidos, né? A gente tá falando, a Economist é uma revista inglesa, né? Britânica. Okay. É britânica. Mas é Estados Unidos também. É Estados Unidos também. Do outro lado do Atlântico, né? Então ela é inglesa mesmo. Então a gente tá falando assim, as publicações ângulo do ponto de vista do mercado financeiro. Isso aqui para virar a capa do Wall Street Journal, é isso aqui, gente. Ou algum colunista do New York Times embarcar nessa furada também. Bom, a Silvia Colombo, a Folha de São Paulo é o equivalente ao New York Times aqui no Brasil. Para o próprio New York Times publicar e normalizar esse cara, é 2 minutos, gente. 2 minutos. Então, quando a gente fala para vocês que a luta da extrema-direita não se resume ao Bolsonaro e que o Milei é importante também de ver as movimentações. Ah, mas é a Argentina é uma porcaria. Não, gente. Isso aí, para virar o governo aqui no Brasil, é 2 palitos. Ai, é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Tentando trazer cortes mais humorados, mas tá difícil. Vamos pro próximo, Pedro. Bora! Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que logo a gente volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.